Antes de passar a palavra ao próximo orador, solicitar o presidente efetivo da Comissão de Meio Ambiente, ao mesmo tempo cumprimentá-lo pela iniciativa desse evento. Muito obrigado. Pessoal, eu sou meio fã de aplausos, vamos receber com carinho o Triplo, despedir, né? Nosso amigo, relator, vice-presidente da comissão, grande amigo. Na parte da manhã eu fiz alguns elogios, ele falou que eu exagerei, mas vocês puderam ver que não, né? Pôde nos ajudar aqui, conduzir os trabalhos, que a gente tem. Hoje é um momento de um pouco de ressaca, né, Triplo? Passou, ontem nós tivemos um momento aí tenso no plenário, todos vocês sabem, né? Tchau, querido. Efetiva cassação do presidente. Tchau, querido. Fora Cunha, votamos a favor. Mas hoje foi um dia muito corrido na casa, nós estamos ainda em plenário. Portanto, Triplo, muito obrigado. Eu peço até desculpa a vocês, era para eu ter chegado um pouco mais cedo. Mas aqui é assim, né? A gente faz as coisas contando com um bom time. E o time da nossa comissão é um time que tem feito um grande trabalho. Como eu cheguei agora, quem nos falou agora foi a Ariana. E aqui o senhor é o segundo. Portanto, eu passo a palavra aqui ao Carlos Bocui. Carlos Bocui. Francês, Tupi-Guarani e tudo mais, que é o presidente do PROAN. Vamos ouvi-lo com muita atenção. Muito obrigado. De qualquer forma, é ecológico. Ou é bosque aqui, Boxi, ou é Bocui, que é lugar de água clara. Então, qualquer interpretação é boa. Bom, eu pertenço ao PROAN, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental, que tem uma atuação voltada a controle social e políticas públicas e qualidade ambiental. Eu preciso da... Ok? A primeira questão que eu gostaria de considerar é que nós estamos num momento especial do planeta Terra, que é o antropoceno, já foi dito aqui pela representante do Ministério Público. A Sociedade Geográfica Britânica já considera hoje que o antropoceno é o nosso momento geológico e, portanto, é um momento em que se compreende que a extensão das atividades humanas atingiram um ponto que elas são determinantes para a transformação do planeta, né? Diferente de uma época geológica determinada por questões geológicas, mas sim impulsionada por uma atividade humana intensa em escala e também em população, né? Esse quadro, aqui dá para ver pouco, mas as linhas brancas representam as linhas aéreas cruzando o planeta. É um gráfico feito pela NASA. As linhas azuis são as rotas marítimas, as verdes são as rodovias e os pontos vermelhos são as áreas urbanas. Isso significa dizer o seguinte, que nós estamos criando uma teia de transformação no planeta, e isso também se dá no Brasil, principalmente nos últimos 20 anos, não é? Que é um elemento de transformação muito forte. E o controle desse processo é o planejamento territorial e, no segundo momento, o licenciamento ambiental, que deve considerar essa plataforma maior do licenciamento. Também temos que considerar, e aí isso diz respeito ao nosso projeto aqui, que nós vivemos a fase civilizatória das metrópoles. Hoje, as populações se concentram em grandes áreas metropolitanas. No meu caso, em São Paulo, no caso de várias pessoas que estão aqui, nós não estamos mais apenas na metrópole de São Paulo, nós estamos na macrometrópole de São Paulo. E a macrometrópole de São Paulo envolve as manchas urbanas de São Paulo, Campinas, São José dos Campos, Sorocaba, Baixada Santista, ou seja, há uma grande concentração de atividades. Então, eu fico muito preocupado quando nós dizemos nós vamos trabalhar diferencial para áreas onde o ambiente está necessitando de proteção e tem um princípio ecológico, e eu vou dar um tratamento diferenciado para uma área metropolitana onde já está conurbado. Nesta área metropolitana de São Paulo, morrem 7.000 pessoas por ano por conta de poluição atmosférica.
Nós temos uma crise hídrica sem precedentes por conta de destruição de mananciais. Então, não há de se fazer nenhuma diferenciação sobre rigor de avaliação de impacto ambiental, nem sobre sinergia e cumulatividade, que é o objetivo principal de um estudo de avaliação ambiental estratégica. Eu gostaria de também, sobre o contexto atual, está pequenininho lá, mas sobre as tendências do Brasil notadas nos últimos 10 anos. Isso para contextualizar esse momento que nós estamos discutindo no licenciamento ambiental. A gestão ambiental denota predomínio da retórica sobre a realidade dos fatos. Quando nós discutimos com o Banco Interamericano de Desenvolvimento o que eles investem no Brasil em termos de obras, e depois isso é judicializado, os próprios especialistas do Banco Mundial, do Banco Interamericano, nos dizem que o estudo de impacto ambiental, da forma como é aplicado no Brasil, e o sistema de gestão que nós temos, não dá conta da realidade biofísica, bioquímica, nem da vulnerabilidade das nossas populações. Por isso que, em tantos casos, o banco é acionado em compliance para vir fazer uma auditoria dos licenciamentos. Ou seja, nós temos uma situação em que o instrumento que nós temos hoje, ele não traz a realidade, principalmente da nossa realidade tropical, subtropical, etc. As leis e normas ambientais, a partir dos anos 90, passaram a ser tratadas como inconvenientes a serem desfeitos. Em vez de entendermos, como sociedade, que a legislação é uma salvaguarda de saúde pública, é uma salvaguarda de sobrevivência da humanidade, o discurso que se vê pela economia do business as usual é de que nós temos um inconveniente e isso tem que ser removido. Isso é um absurdo, né? Nós temos que lutar pela eficácia do licenciamento ambiental. O momento da civilização exige isso. O terceiro ponto é que o discurso da modernização normativa aponta para a permissividade e oficialização do abandono. Por que digo isso? Porque nós não temos um estudo de viabilidade de gestão do CISNAMA. O CISNAMA como um sistema de implementação de políticas públicas, o CISNAMA como um elemento de implementação do licenciamento ambiental. Qual é a capacidade instalada hoje nos municípios para licenciar? Qual é a capacidade instalada pelos estados e qual é a capacidade instalada pela União? Né? Como isso se dá de forma concorrente? Nós temos isso como um elemento eficiente. Se nós vamos pedir agilidade, primeiro vamos fazer um diagnóstico do nosso sistema, da nossa viabilidade de gestão, e aí nós podemos propor de forma mais acertada o que deve ser aprimorado para eficácia. Isso é basilar, gente. Isso é simples. É o que se deve pensar em primeiro momento, analisar se o nosso carro ele pode fazer uma viagem ou não, né? Se ele tem combustível, se ele está, do ponto de vista mecânico, está bem. Bom, a economia de condições operacionais leva a condição do empreendedor a declarar que tudo vai ficar bem. Essa coisa do autolicenciamento é uma espécie de esparadrapo, né? A perna é curta, então eu adoto sistemas que possibilitem que o mercado se autorregulamente. Em democracias muito avançadas, como hoje, por exemplo, na Alemanha, como nos Estados Unidos, que tem um sistema democrático, eu diria, instituído, avançado, a punição, a fiscalização é uma das questões que fazem parte da democracia. A questão é, você permite que haja automonitoramento, mas ao mesmo tempo você tem uma aferição desse processo para que você não coloque a galinha no galinheiro, não é? Porque o business as usual, o negócio em si, do jeito que é feito hoje, ele quer lucro rápido, satisfação para os acionistas, etc, etc. E isso ainda não mudou. Quando nós mudarmos a economia, né, para green economy, a economia verde, mudou o paradigma. Aí fica mais fácil tudo. Nós não fizemos a transição da economia. Então, a questão é manter controle social sobre o processo. A gestão participativa e espaço de discussão são ainda instrumentalizados pelo governo. Falta ao governo protagonismo, faltam as posturas consignadas pelo Brasil em compromissos internacionais. Agora eu vou passar diretamente para as propostas absurdas, que é a PEC 65/2012, que é uma loucura, eu não posso encarar
essa PEC como sendo alguma coisa séria, e o projeto de lei do Senado 654 também não dá para encarar. Então vamos falar aqui não do absurdo, mas das propostas palatáveis. São aquelas que num primeiro olhar nós achamos que são interessantes. E eu vou me dedicar exclusivamente à que está sendo proposta hoje pelo governo brasileiro, pela Casa Civil. Começou no Ministério do Meio Ambiente, mas é uma proposta do governo. Essa proposta traz a prevalência da ecologia rasa versus ecologia profunda, por isso ela é palatável, e a prevalência da economia ambiental sobre a economia ecológica, que seria o ideal. Bom, tem uma série de críticas do PROAN sobre essas propostas todas que estão no nosso site, que é www.proan.org.br. Então não vou me estender sobre essas demais. Vou apenas passar para o substitutivo que o governo pretende. O licenciamento ambiental continua ameaçado. Os pontos de alta gravidade, o ministro Ramos Benjamin foi muito feliz hoje quando falou da impunidade, né, da sacralização da impunidade, quando você revoga a responsabilização do agente do Estado. E, por outro lado, também há uma preocupação bastante grande com relação à constitucionalidade da Lei Complementar 140. Então, isso já foi tocado, eu vou me ater a esses pontos aqui. A primeira questão e eu senti falta nesse debate hoje de representantes da academia. Nós precisamos ter abordagem, metodologia científica para essas questões. É preciso que a academia esteja presente nesses debates. Aconteceu no Código Florestal que não se ouviu a academia, foi uma decisão política. Nós estamos falando aqui de questões que envolvem abordagem científica, não é só política. Então, a ciência tem que estar presente. Então, o conceito é muito importante. Degradação do meio ambiente, alteração diversa das características do meio ambiente causada por atividade humana. Poluição, degradação das águas, do solo ou do ar resultante de emissão de matéria ou energia por atividade humana. Isso consta no PL, artigo 3º. Mas essas definições, lá na frente, elas alteram a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, que é 6938 de 81. E aí a coisa começa a ficar grave, porque de repente nós estamos mexendo em todo o arcabouço do direito ambiental brasileiro. Em todos os processos que estão hoje na mesa do Ministério Público. O que nós vamos fazer com tudo isso? O artigo 70, ele trata da revogação e coloca como definição de degradação ambiental a degradação da qualidade ambiental, passar aqui, das tendências adversas, e aí, em seguida, eu afirmo que as definições do artigo 3º da 6938, eles não podem ser alterados dessa forma tão simplista. Explico por quê. Olha só o que a 6938 traz no seu artigo 3º. Poluição, a degradação da qualidade ambiental resultante da atividade direta ou indiretamente prejudique a saúde, a segurança, o bem-estar, crie condições adversas às atividades sociais e econômicas, afetem desfavoravelmente a biota e por aí vai. Ele elenca um grau de subjetividade muito menor do que a degradação ambiental. Então, para que revogar algo que está consolidado no Brasil em termos de legislação, em termos de aplicação prática também, né? Não faz sentido. Sobre a avaliação ambiental estratégica, é o segundo ponto que eu queria abordar desse projeto. Nós temos duas experiências muito negativas com a avaliação ambiental estratégica no estado de São Paulo. A primeira delas foi o caso do Rodoanel Metropolitano Mário Covas, que foi segmentado em 4 partes através de um projeto de avaliação ambiental estratégica para que os trajetos fossem licenciados de forma separada. Nós chamamos isso de o Rodoanel de Jack o Estripador, né? Porque vamos por partes, licenciarmos cada parte isoladamente, sem considerar a expansão da mancha urbana, todos os determinantes, os planos de expansão urbana da metrópole. São Paulo caminha aí nós estamos hoje com 21, 22 milhões de pessoas, a macrometrópole tem 33 e caminhando para 40 milhões
num espaço de tempo não muito longo. Então, essas intervenções viárias, elas não podem ser vistas de forma separada com o projeto de avaliação ambiental estratégica da forma simplista como foi colocada. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto foi a avaliação ambiental estratégica das obras no litoral de São Paulo, em São Sebastião, do pré-sal, de todo o complexo instalado para rodoviário e portuário, etc, etc. Eu fui o autor do pedido da avaliação ambiental estratégica no Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo, mas eu fiquei absolutamente atônito quando eu vi o resultado, que na verdade não nos dava ideia de sinergia e cumulatividade. Então, a avaliação ambiental estratégica, ela é interessante nesse momento para o Brasil. Mas eu pergunto aos senhores, o estudo de impacto ambiental está aí a 0186 do CONAMA, que define muito claramente o que é estudo de impacto ambiental. Por que não normatizamos a avaliação ambiental estratégica com uma discussão pública, com metodologia científica, com definição clara, para que ela não seja apenas um processo de referendo antes de se apresentar o estudo de impacto ambiental? Ela acaba sendo apenas um pré-requisito. Então, nós corremos o risco de trabalhar com um sistema que ele acaba sendo um facilitador e não nos dá uma dimensão de sinergia, cumulatividade, etc. Muito bem. Vou colocar aqui o artigo 66 do projeto, que é uma espécie de cheque branco. O ato do Poder Executivo na esfera da Federação responsável pela política, plano, programa definirá o momento, a forma e os canais de comunicação e participação social em função da dinâmica de cada setor e do respectivo processo de decisão. Ora, remeter para o Poder Executivo essa definição sem uma compreensão do que é o processo é muita discricionalidade, não é? Então, esse tipo de questão é muito importante que seja abordado agora, antes que seja sacralizado a avaliação ambiental estratégica. Existe um acúmulo sobre avaliação ambiental estratégica no Ministério do Meio Ambiente. No Ministério do Meio Ambiente existem muitos documentos referentes à avaliação ambiental estratégica, portanto, nós temos acúmulo suficiente para isso. Bom, há outros cheques em branco, há outras questões, então eu só vou encerrar a minha fala dizendo o seguinte: o termo de referência é um elemento importantíssimo. Eu participei do Conselho Estadual do Meio Ambiente de São Paulo por muitos anos, e nós caminhávamos bem no licenciamento ambiental quando o termo de referência era discutido antes do processo com a comunidade e com os conselheiros de conselho. O empreendedor apresentava o que ele pretendia e nós, em conjunto com a comunidade, os conselheiros, nós levantávamos os pontos que ele deveria contemplar no estudo de impacto ambiental. Não é através de uma tabelinha que diz é muito grande o impacto, é menor, você faz cruzamento. Não há esse instrumento burocrático. É quem mora no local, é quem está lá, é quem tem um conhecimento na área. É isso que faz. É um termo de referência participativo, a resposta para o bom licenciamento ambiental. E aí sacraliza, e aqui está a representante do Ministério Público, o que é gestão participativa no Brasil, que de fato tem que ser real. Não é? A gestão participativa, ela se sacraliza aí, né, nesse instrumento. Então, esse tipo de simplificação com tabelinha não vai dar para aceitar, porque isso só vai representar uma participação do instrumento. Não dá para aceitar. Eu acho que... Nada feito. Não que vamos por fim, aceitar. aí voltando ao que disse o Dr. Herman, o artigo 73, quando se refere à revogação do artigo 67 da Lei 9.605, de 12 de janeiro de 1998, a Lei de Crimes Ambientais, onde se declara a impunidade quando todos, em todas as profissões, têm responsabilidade, você simplesmente coloca um artigo tirando a responsabilidade do agente licenciador. Muito obrigado. Espero que seja a oportunidade de longo debate, longo, aberto para a população brasileira, para a academia também.